Pronto, beleza. Então eu começo. Tá contando aí? Tá contando? Então, sejam I contida em R um intervalo. Não, perdão. Isso aí é para depois. Não precisa. Sejam A e B reais com A menor do que B. E com A menor do que B. F, uma função de classe C1 em AB, isto é, F é uma função diferenciável no intervalo fechado AB e a derivada de F em AB é uma função contínua, tá? Derivada de F é uma função contínua em AB. E GF de AB, o segmento do gráfico, de F entre A e B, de A a B, vamos colocar assim, e GF, o segmento do gráfico de F entre A e B, ou de A a B, desde A, colocar assim, desde A até B, dado por da GF de AB é igual ao conjunto dos pontos da forma XF de X com X maior do que igual a A, menor do que igual a B, tá? Então você tem, ó, você tem aqui, você tem a função, você tem o eixo das abscissas, você tem A, você tem o valor F de A, você tem B, aí você tem o valor F de B, e você tem uma função F, tá aqui o F, de classe C1 no intervalo fechado AB. Mas eu não vou considerar todo o gráfico de F, eu só vou considerar o pedaço do gráfico que vai de A até B. Então eu me permito apagar isso aqui e focar só nesse trecho, que é o que eu chamo de segmento do gráfico de F de A até B. Isso é o segmento do gráfico de F de A até B, denotado assim. Não tem segmento de reta? Uma reta, tá? Você tem uma reta e você tem segmento de reta. É uma porção da reta de um ponto a outro dela, tá? Então você tem um A e um B. Então você tem um segmento de reta, que é denotado assim, né? Não tá bem. É um segmento de uma reta, é uma porção de uma reta. Do mesmo modo, você tem uma porção do gráfico, que é chamado de segmento do gráfico. O objetivo aqui é definir o comprimento desse segmento de gráfico entre A e B. Então, para isso, eu começo assim. Dada uma partição, P igual a x0, x1, xn do intervalo AB, de AB, tá? Do intervalo fechado AB, aonde F é função de classe C1, seja
HP, a poligonal, ligando os pontos. Que pontos? Levando os pontos x0, f de x0, x1, f de x1, até xn, f de xn. Eu posso dizer poligonal ligando pelos pontos ou passando por esses pontos, mas melhor ligando os pontos nessa sequência. Então você tem aqui uma partição, digamos aqui digamos seja o x0, digamos que aqui seja o x2, aqui o B que é o x3, perdão, x0 é o A é o x0, aqui é o x1, x2, x3, pronto, 0, x1, x3. Então quem é a poligonal aqui? A poligonal liga os pontos, né? x0, x1, f de x1, esse é o ponto, x1, f de x1, certo? Então a poligonal vem para cá, depois vem para onde? x1, ó, esse ponto aqui, e depois para esse, ok? Então essa é a minha poligonal que eu vou chamar HP, tá? Dado em termos da sequência. É evidente que quanto mais fina for a partição, mais parecidos são a poligonal e o segmento do gráfico de F, desde A até B. Então é natural eu tentar definir o comprimento do segmento do gráfico, do referido segmento do gráfico, como sendo o limite do comprimento da poligonal, uma vez que eu sei calcular o comprimento dessa poligonal, tá? O comprimento que eu vou anotar assim, HP da poligonal HP de HP é dado por. Então quem é o comprimento da poligonal HP? É o comprimento do primeiro segmento, mais o comprimento do segundo, mais assim sucessivamente até o comprimento do último. E o comprimento do primeiro eu sei calcular, porque quais são as coordenadas do primeiro ponto da poligonal? x0, fx0, x1, fx1. E qual é a distância entre esses dois pontos, que é o comprimento do primeiro segmento? É raiz quadrada de quem? De x1 menos x0 ao quadrado, mais o que? F de x1 menos o f de x0 ao quadrado. Você pega isso, dá isso aqui. Mais o comprimento do segundo segmento da poligonal. Fica a raiz quadrada de quem? x2 menos x1 ao quadrado, mais o que? F de x2 menos f de x1, quadrado disso, tá? Aí raiz quadrada disso aqui, mais assim sucessivamente, até, já tem um mais ali, tá? Até o comprimento do último segmento, que é quanto? Raiz quadrada de xn menos 1 ao quadrado, mais o que? F de xn menos f de xn menos 1 ao quadrado. Concorda comigo? Tá certo? Esse é o comprimento da poligonal. Lembrando, quanto mais fina for a partição, mais parecidos são a poligonal e o segmento de gráfico referido aqui.
segmento gráfico de f. Agora, a função, por hipótese, que eu considerei aqui, é uma função de classe C1 em AB. Então, ela é diferenciável em todo o intervalo fechado AB. Significa que em cada subintervalo da partição, a função é contínua e diferenciável. Por força maior, ela é contínua no subintervalo fechado e diferenciável no seu interior. Ou seja, a f em cada subintervalo da partição satisfaz as condições do teorema do valor médio. Então, você tem o seguinte: pelo teorema do valor médio, existem, C1 pertencente ao intervalo x0, x1 aberto, C2 pertencente ao intervalo x1, x2 aberto, e assim sucessivamente. Eu consigo também um Cn pertencente ao último intervalo, xn menos 1, xn aberto, tais que a diferença f de x1 menos f de x0 é igual a derivada de f em C1 vezes quem? x1 menos x0. Tá? Entendido? A diferença f de x2 menos f de x1 é igual a derivada da f em C2 vezes o que? x2 menos x1. E sucessivamente você tem o que? A diferença f de xn menos f de x índice n menos 1 é igual a diferença f' de Cn vezes xn menos x índice n menos 1. Eu estou aplicando o teorema do valor médio a cada subintervalo. Ao intervalo x0, x1, a f aqui é contínua e no seu interior é diferenciável. Estou aplicando o mesmo teorema no intervalo x1, x2 e a cada um dos subintervalos. Entendido? O teorema do valor médio diz isso. Se uma função é contínua no intervalo fechado AB, se uma função f é contínua no intervalo fechado AB e é diferenciável no intervalo aberto AB, então existe um C no intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A é igual a quê? A f' de C vezes B menos A, tá certo? Então está aplicando o teorema do valor médio a cada valor desse. Pronto. Daí você tem o seguinte, ó. Daí você tem a fórmula que dá o comprimento da poligonal da seguinte maneira, ó. Que é o comprimento da poligonal? Observa aqui, ó. x1 menos x0 é o delta x1. Então isso aqui fica raiz quadrada de delta x1 ao quadrado mais... E quem é f de x1 menos f de x0 ao quadrado? É o quadrado de f' de C1 vezes o quadrado do delta x1. Então isso aqui dá o quadrado da derivada da f em C1 vezes o delta x1 ao quadrado. Mais, tá certo? Mais, aí fica o quê? Raiz quadrada de quem? Delta x2 ao quadrado na segunda, tá? Mais o quadrado da derivada da f em C2 vezes o quadrado do
delta x2. Mais assim até quem? Até o último termo, que é o delta xn, tudo isso ao quadrado, mais o que? O quadrado da derivada da f em cn, vezes o quadrado do delta xn. Pronto. Só que isso aí fica igual, ó. Eu posso colocar o delta x1 ao quadrado em evidência, tirar da raiz. Isso fica o quê? Raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada em C1 vezes o delta x1. O delta x1 é positivo. O módulo dele é ele mesmo. Mais raiz quadrada de 1 mais o quadrado da derivada da f em C2 vezes o delta x2, mais sucessivamente até o último, que é raiz quadrada de 1 mais a derivada da f em Cn ao quadrado vezes o delta xn, tá? Mas isso é igual, preste atenção, isso é igual à somatória sobre a partição da raiz quadrada de quem? De 1 mais f' de ci ao quadrado vezes o delta xn. Onde os ci's, C1, C2, Cn são coeficientes da partição. Ou seja, isso é igual à somatória de G de Ci delta xi, somatória sobre P, tá certo? Onde G é a função contínua no intervalo fechado AB, contínua no intervalo fechado AB é a função vírgula, contínua no intervalo fechado AB, dada por G de x igual a raiz quadrada de 1 mais o quadrado de f' de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da derivada da f. Por isso que ela é contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque a função f, por hipótese, tem sua derivada contínua no intervalo fechado AB. E a raiz quadrada é contínua em todo o seu domínio, que é o quadrado que é o intervalo dos números não negativos. Sendo que a imagem disso aqui, ó, isso aqui, quadrado da derivada é uma função contínua. Quadrado é uma função contínua, é uma função contínua. Derivada é contínua em AB, quadrado é contínuo em AB, somado com 1 é contínuo em AB. E a imagem do intervalo AB por essa função aqui está contida no domínio da raiz quadrada, uma vez que isso aqui é sempre positivo. Então, composição de funções contínuas, o referido teorema dá uma função contínua, tá? Porque isso aqui é contínuo no intervalo fechado AB e a raiz quadrada é contínua na imagem dessa função. Então, a composição das duas é contínua no intervalo fechado AB. Só que isso aqui é uma soma de rima. É a soma de rima da função G ao longo do intervalo fechado AB relativa à partição P com os coeficientes C1, C2, Cn. Então, existe o limite disso aqui quando a norma de P tende a zero, que toda função contínua no intervalo fechado AB é integrável nesse intervalo fechado AB, ou seja, existe o limite da sua soma de rima. E esse limite é o limite de quem? Do comprimento de HP,
que é por naturalidade, que é o que deve ser definido como o limite do segmento do gráfico de f. E eis o porquê da seguinte definição. Isso tudo